Alô, boa noite, pessoal. Já estamos mais uma vez junto com vocês com o programa Adrenalina Esportiva, o programa de todos os esportes, a mão amiga do esporte amador. E hoje à noite estamos aí com Cleiton Maurício, que é coordenador técnico da CBDI e o técnico da Seleção Brasileira de Futsal DAO. Como vocês conhecem, o programa Adrenalina Esportiva é o programa de todos os esportes, com todas as modalidades esportivas, Paralímpica, Olimpíadas Especiais. Então, é um programa que valoriza você, valoriza o atleta, valoriza o esporte, valoriza o treinador, as federações, que eu sei que precisa muito de apoio. E o Cleiton, obrigado, Cleiton, por aceitar o convite, para participar desse programa, do programa Adrenalina Esportiva, e falarmos um pouco aí sobre o futsal de DAO, que muitas pessoas ainda têm o preconceito, a discriminação, mas vemos que essas pessoas são pessoas carinhosas, pessoas dedicadas. Eu tenho acompanhado alguns campeonatos, alguns torneios com essas pessoas e vejo que é como outra pessoa qualquer, elas estão ali com o maior prazer, conseguem fazer com maior força de vontade e são exemplos de superação, de determinação para muitas pessoas, né, Cleiton? Boa noite, Cleiton. Fica à vontade, meu amigo, para você se apresentar. Ezequiel, boa noite, né? Primeiramente, aí, obrigado por ter nos convidados para falar um pouquinho do nosso segmento, principalmente o público aí do Nordeste, né? Então, a gente fica muito feliz em poder contar um pouquinho da nossa história. Então, desde já agradeço aí o seu programa por essa oportunidade aí de falar aí, né, para o seu público, para a sua região, para o seu estado e também para o Nordeste e para o Brasil aí. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, Cleiton. Né? Não, fica à vontade. Nossa, para me apresentar, né, hoje eu sou o treinador da Seleção Brasileira de Futsal DAO e também coordenador da modalidade do futebol e futsal no Brasil, né, representando a CBDI, a Confederação Brasileira de Desporto para o Deficiente Intelectual. Somos filiados ao Comitê Paralímpico Brasileiro, então a CBDI é o órgão oficial no Brasil, né, reconhecido pelo Ministério do Esporte, pelo próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, para poder fazer as competições nacionais, né, e posteriormente convocar os atletas para representar o Brasil aí nas modalidades internacionais e no futsal também. CBDI, né? Ela foi criada, há quantos anos está aí fazendo esse trabalho com essas pessoas com a deficiência intelectuais, né? Fazer esse trabalho nos esportes. Olha, a CBDI ela já tem mais de 30 anos aí de atuação, né? Quando ela surgiu, ela foi criada pelo senador Flávio Arnes, né? E aí, posteriormente, teve a mudança de presidente, onde o nosso presidente Adilson Pereira Ramos está na presidência hoje. Ela começou como associação brasileira, né? E há 3 anos aí ela passou a se tornar uma confederação brasileira. E filiada ao Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então, nós temos aí 7 modalidades para o deficiente intelectual. Dentre eles, né, o futsal, temos alguns coordenadores, então cada modalidade tem o seu coordenador. Eu especificamente trabalho aí com o futebol e o futsal, e quando tem as outras competições, a gente auxilia aí os outros coordenadores para que as competições nacionais aconteçam. O Cleiton, e no futsal, né? Você como treinador da Seleção Brasileira, como é que está aí no Brasil em si? Já está em todo local, né? O futsal de DAO, quais são as dificuldades, qual é o trabalho que vocês estão fazendo para que isso venha a crescer, né? Venha a ser mais visto, mais valorizado? Já que eu sei que o Brasil está bem se destacado no futsal, né? Cara, para o público aí que não nos conhece, não conhece a modalidade, o ano passado nós conseguimos ser campeões mundiais, né? Pela primeira vez que o Brasil participou do Mundial, né? No Brasil, o ano passado foi na cidade de Ribeirão Preto, no mês de junho. Então a gente teve a felicidade e a honra de ser campeão mundial dentro do nosso país, né? E com essa modalidade que vem crescendo no mundo todo, com todas as dificuldades que o Brasil encontra e vem encontrando, né? A gente conseguiu se destacar, vem se destacando aí, não só no Brasil, como no mundo todo. Mas para isso não foi tão fácil, né? Eu queria, se você me permite aí, de quando tudo começou. Eu comecei a trabalhar na CBDI em 2005, eu tive o convite e
eu jogava futebol profissional, né? Então, encerrei minha carreira em 2005. E todo jogador que quer parar quer descansar, né? Falei, agora não quero mais saber de futebol, enfim. Então, eu praticamente, desde os 13 anos, né? Eu fiz a minha carreira dentro do Corinthians, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, não, aqui em São Paulo, né? Estou pensando que já estou no Nordeste, tá vendo? É o costume. E me tornei um atleta profissional, joguei todas as categorias de base, joguei fora do Brasil, joguei no Canadá em 2005, onde encerrei minha carreira. E aí eu já conhecia né, os atletas com deficiência, não no dia a dia, mas o Corinthians sempre fez jogos beneficentes, aqueles jogos para a paz, jogo no final de ano. Então, meu primeiro contato com o segmento foi naqueles jogos beneficentes pelo Corinthians. E aí, em 2005, quando eu parei de jogar futebol, eu tive o convite da até então CBDI, né, que antigamente era a Associação Brasileira, para poder ajudar, né? Naquela época existia uma briga interna dentro do próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? Que eles queriam excluir os deficientes intelectuais de todas as competições internacionais, porque no Campeonato Mundial de Futebol, a Espanha, ela conseguiu falsificar todos os laudos dos atletas com deficiência. E aí eles conseguiram ser campeões, mas aí foram descoberto a farsa, né? E aí, em vez de punir a Espanha, a Federação Internacional quis punir todo o deficiente intelectual, né? Então, teve esse momento crítico dentro do próprio Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí a CBD precisava ressurgir, né? E aí eu tive o convite para trabalhar, para levar os eventos, né? Para ajudar a CBDI a ter recursos, a ganhar recursos, porque não tinha mais o recurso até então do Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí eu sei que foi um momento muito difícil, aí a gente chegou, eu trabalhei um ano, né, sem ter salário na CBDI, claro, de acordo com o presidente dele, ele falou, olha, você é bem-vindo desde que você traga soluções para tentar melhorar essa situação. Então, você tenta trazer os eventos, dentro dos eventos que você conseguir, você tem uma porcentagem, de repente, de uma ajuda de custo, a gente não consegue te pagar um salário. Então, a minha chegada foi assim. E depois de um ano, o movimento melhorou. O próprio Comitê Paralímpico agregou o deficiente intelectual de vez, né? Então, hoje a CBDI ela tem até direito a voto dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí eu comecei a trabalhar registrado na confederação. E aí eu tive o convite, né, do Roberto, que é o coordenador da natação. Ele tem uma equipe que chama Associação Paradesportiva JR. Então, eu trabalhava na CBDI, ajudava e auxiliava nas outras competições, né, como auxiliar, e treinava a equipe do IDAL, da associação. E aí, no mesmo ano, eu tive a ideia de levar essa parceria para o Corinthians, né? Eu falei, de repente, o Corinthians, quem sabe, ter um time aí de futsal DAO, né? Não existia no mundo até então. E aí o pessoal, pô, você é louco, você acha que um clube de futebol vai agregar marca, né? E eu sempre acreditei, desde quando eu fui atleta, eu acho que a gente tem que acreditar naquilo que a gente acha possível e brigar pelos nossos sonhos, né? E aí eu consegui mandar o projeto para o Corinthians, aí na gestão do Andrés, que é o atual presidente do Corinthians hoje, no seu segundo mandato, ele me chamou para uma reunião e fechamos essa parceria. E aí, ao mesmo tempo, o Adilson, nosso presidente, me promoveu para ser o coordenador de futebol da CBDI. E ali eu comecei a entender, né, como é que funcionava o segmento e o que eu poderia agregar nessa minha nova função de coordenador. E aí, eu conversando com o nosso presidente, falei, pô, tem a ideia de agregar os clubes de futebol com a nossa marca, né? Ou seja, apoiar as equipes que já existiam com os seus treinamentos, mas que essas equipes pudessem representar os clubes, né? Então, foi uma ideia que a gente foi amadurecendo e aí, resumindo, a gente conseguiu fechar parceria no Corinthians. Aí, pô, mas só o Corinthians vai jogar contra quem? Vamos tentar trazer mais clubes, né? E conseguimos o Santos Futebol Clube, hoje nós temos o Juventus, a Ponte Preta, o Ituano, nós temos o Comercial de Ribeirão Preto. O ano passado eu tinha fechado com o Flamengo do Rio de Janeiro. E aí foi crescendo, né? A gente começou a dar mais credibilidade para as equipes, com o apoio dos clubes, mas ainda faltava aquele engajamento da própria sociedade, dos nossos políticos, mas a gente sempre acreditou. E aí foram se criando as competições, e aí em 2017, quando a CBDI passou a se tornar a confederação, né? Nós fizemos a Copa do Brasil,
8 equipes, né? Dentre elas entrou o Santos, o Paraná, o próprio Corinthians, o próprio Juventus. E aí, a partir de então, a modalidade começou a crescer. E aí, em 2017, teve o Mundial em Portugal, onde a gente não conseguiu participar por falta de recurso. Ainda era tudo muito novo aqui no Brasil, né? Você sabe que é difícil ter o apoio, mas a gente não desistiu, a gente continuou mesmo fora do primeiro Mundial. Nós conseguimos, né, ter um campeonato bem disputado, bem organizado, né? Eu, por vir do futebol, eu consegui alguns apoios aí do meio do futebol, isso nos ajudou bastante pelo fato de eu ter jogado. Então a gente começou a trazer os parceiros, os amigos, e foi crescendo, cara. E a gente foi trabalhando, né? A filosofia da CBD é tratá-los como atletas, independentemente da deficiência que eles tenham. Então isso é uma coisa que a gente leva, eu levo comigo nos treinamentos, eles são tratados como atletas. Pouco me importa se eles são síndrome de Down ou não, ou são deficiente intelectual, eles são tratados como atletas, né? Então isso vem dando resultado. Então eles começaram a evoluir como atletas, como pessoas, né? Eles começaram a ter disciplina, respeito de saber o que é uma competição, depois a responsabilidade de representar um clube de futebol e seus atletas, seus amigos, né? Então foi uma evolução a longo prazo aí, de anos, e graças a Deus a gente chegou aí no êxito que foi o Campeonato Mundial no Brasil. E aí eu lembro que em 2017 o Brasil, todo mundo triste, né? E a gente começou a entender. E aí eu comecei a conhecer as equipes também que jogavam futsal down. Participei de um torneio no México, onde eu conheci alguns países que já trabalhavam. Então, eu falei, a gente não está muito longe da realidade, não. A gente tem que implantar o que realmente são, né? Então, se eles são jogadores de futsal, eles têm que aprender toda a filosofia do futsal. Isso eu implantei lá na equipe do Corinthians, implantei na seleção brasileira e deu resultado, né? As equipes também que já existiam também começaram a ter essa forma de pensamento, que eles estavam ali para competir, então eles tinham que ser tratados como atletas, né? Ninguém imaginava uma equipe de síndrome de Down marcando meia quadra com pivô. Hoje já treina o goleiro linha, né? Ninguém imaginava isso, então isso fez a diferença. Então as equipes começaram a evoluir também. Então o segmento foi bem bacana. Hoje a gente conseguiu alguns apoios importantes que a gente não tinha no passado, né? Que a gente tinha um não de algumas empresas. Essas empresas hoje estão nos olhos com um olhar diferente, porque a gente nunca desistiu, a gente mostrou que realmente eles são capazes. E vem dando resultado, né? Eu acho que, além do legado do título mundial, eu acho que o legado maior, eu até falo isso nas entrevistas que eu dou, que é legal ser campeão mundial, coroa tudo que você fez, né, desde o começo. Eu peguei atleta que não sabia amarrar tênis, hoje eles viajam o mundo todo comigo, sem pai, sem mãe, e são realmente atletas. Tem aquela dependência, né? Aquela dependência do pai não tem mais, eles são independentes agora para fazer tudo o que eles querem. Então, a primeira evolução foi como pessoa, eles têm autonomia de saber o que é o certo, o que é o errado. E aí a gente foi implantando o nosso trabalho e, graças a Deus, vem dando resultado. E hoje, né, vem muitas equipes surgindo no Brasil e a gente vê famílias ligando lá na Confederação Brasileira ou procurando as equipes, crianças aí com 8, 7 anos já querendo praticar o futsal. Então, a gente já conseguiu também criar aí uma categoria de base e os atletas do futuro, né? Essa geração nossa que foi campeã mundial, ela não tinha referência, né? Porque a referência que eles tinham eram os jogadores profissionais e hoje os atletas aí ou as crianças que queiram praticar o futsal down têm referência a essa seleção brasileira, né? Então a gente sabe que está no caminho certo, difícil ainda, tem muita coisa para melhorar, mas o caminho é esse, né? O espaço que vocês nos dão para poder falar aí do nosso segmento, então eu só agradeço o espaço para poder contar essa nossa história. Nós estamos aí com pessoas já com o Elci, lá presidente da Federação do Maranhão, de atletismo, Monteiro, da TIM, e temos aqui também a Sandra Polo, né? Está aqui. Boa noite, Danilo, goleiro, seleção brasileira. Goleiro, Danilo, nosso atleta Danilo, lá da obrigado a todos vocês que estão nos brasileira. acompanhando, aqui pelo nosso Instagram, também ali pelo nosso Facebook. Eu parabenizo até duas pessoas aqui que fazem um trabalho excepcional, né, pelas as Olimpíadas Especiais aqui, que é a Mônica Souza, não é a Mônica Rejane, lá do Centro Esportivo Santos Dumont, e a Ana Zélia, né, que faz esse trabalho aqui. E eu tenho acompanhado e conversado com elas, acompanhado algumas competições, pessoas com deficiências intelectuais, e é uma coisa emocionante. E ali
você vai muitas vezes meio cabisbaixo, aquele jeito, você vê a alegria, a força de vontade, a satisfação, né, daquelas pessoas que estão praticando aquele esporte, e os testemunhos das mães que dizem: o meu filho, ele, como você falou, que não amarrava um cadarço de um sapato, e eles já começam a ter independência, né, ficar mais independente, inclusão social, que isso é muito importante, começa a ter aquela inclusão, né, Cleiton? Já vai deixando mais aquela discriminalidade, aquele preconceito de lado. Você vê que são capazes. Então, falta oportunidades, pessoas voluntárias, mais uma política pública para que possa fazer mais ainda pelas pessoas, que eu sempre falo que o poder do esporte é um poder transformador e renovador na vida das pessoas. Então, precisa muito, né? E principalmente essas pessoas que dependem de outras, muitas vezes, para se locomover, que elas não conseguem, não vão só para um lugar desse. E tem esse trabalho, essa dificuldade também, que muitos querem e não tem quem os conduza. Tem essa dificuldade. E muitos nem sabem que existe. Muitas pessoas ficam em casa se lamentando, tem um filho, um parente com alguma deficiência dessa, e não sabe, né, que tem um clube perto, tem um projeto que abraça essas pessoas, e através do esporte, da atividade esportiva, começam realmente a haver uma mudança de vida, né, na vida dessas pessoas. É muito importante, precisa realmente ser mais visto, mais valorizado. Por isso que está aqui o Adrenalina Esportiva, como se diz, a mão amiga do esporte amador, porque eu abraço todos os esportes, em todas as modalidades, em todas, se é paralímpico, se é olímpico, se é normal, se não é, se é especial, se não é. Eu os trato do mesmo jeito, porque eu sei a importância que é, né? E nós vemos a dificuldade que tem muito, né? E eu vejo, né, Danilo, não sei se você vai poder me responder isso, a maioria dos estados, que eu sempre pergunto quando estou fazendo bate-papo com os presidentes das federações, pouquíssimas, não tem federações de para-atletas, né, paralímpicas, não existe, pouquíssimos estados, né? Tem a confederação, mas tem quantas federações que estão atuantes, que atuam nesse segmento? É verdade, você frisou bem, é difícil, né? Por exemplo, nós que representamos aí o deficiente intelectual, nós temos a hierarquia, a gente segue o Comitê Paralímpico Brasileiro, e aí cada deficiência tem as suas confederações, né? Então, o visual tem a sua, o físico tem a sua. No nosso caso, a gente é o órgão máximo que representa o deficiente intelectual aqui no Brasil, como confederação. E aí você frisou bem, né? A gente tem poucas federações, no nosso caso aqui do deficiente intelectual, funcionam nos seus estados, né? Então, São Paulo é um estado que atua bastante, o Paraná também. E aí, a nível de Brasil, as outras confederações até existe, mas é meio que largada, ou não tem um recurso necessário, ou não tem aquelas pessoas capacitadas para, de repente, tocar o negócio mesmo aí nos seus estados, né? Então, a gente tem bastante dificuldade, que é uma pena, porque se as federações funcionassem em cada estado, nós tínhamos, com certeza, aí, em termos de atletas, mais atletas em condições, mais oportunidades, né, para as pessoas com deficiência poder praticar o seu esporte, a sua modalidade, competir, né, que é o importante, e fomentar, né, independentemente das competições. Eu acho que o papel da nossa confederação, a gente tem a visão que a gente trabalha com alto rendimento, né, mas a gente também consegue promover competições, torneios saudáveis e mostrar que a prática esportiva, né, não só para o nível de competição, mas como saúde mesmo, né, para o próprio deficiente praticar, de repente, se sonhar em participar de uma competição, estimular e mostrar um caminho para as famílias que eles podem seguir no esporte, né? Então, a gente tem muita dificuldade realmente, principalmente nos outros estados, né? Então, por isso que eu fiz questão de participar aí do teu programa para poder trazer o Nordeste para o nosso lado aqui, né? A gente tem bastante atuante aqui, o Rio de Janeiro, o próprio Paraná, Minas, São Paulo, Bahia participa de algumas, mas a gente gostaria que aí Pernambuco, Paraíba, Alagoas, enfim, todo o estado aí, todos os estados, né, do Nordeste pudessem participar mais frequentemente. A gente sabe que para isso precisa de organizações, de pessoas engajadas para que possa dar oportunidade para o deficiente praticar o esporte no seu estado e, consequentemente, participar de competições, né, a nível nacional. Então, queria te agradecer mais uma vez por esse espaço, mas a dificuldade é grande, mesmo com
atuantes confederações aí que eu te citei têm dificuldades do recurso, os nossos governantes apoiam poucos, né? O futsal mesmo tem muita dificuldade para criar as competições nacionais, para você manter uma seleção brasileira atuante para treinamento, mas a gente não desiste, a gente vai batalhando, né? Infelizmente, a gente faz o papel dos nossos governantes, que deveriam fazer, dar mais oportunidades. Então, a gente busca caminhos, busca soluções para que a gente possa minimizar um pouco, né, esse problema que nós temos no Brasil aí. Você vê, como você falou, foi campeão mundial, que foi agora do futsal down? Foi 2019. Campeão mundial, né? Onde é que você ouviu mundial falar isso, né, Cleiton? Onde é que você vê a mídia falar? Onde é que você vê essas pessoas serem reconhecidas, serem valorizadas, né? Até pelo próprio estado, pelo próprio município, né? Como você faz? Vocês fazem o papel, que é para ser feito pela gestão pública, né? De ter que ela que tem condições, ela tem tudo nas mãos, né? E eu vejo, estou fazendo bate-papo com o pessoal do atletismo, a dificuldade já é grande, normal, porque eles não têm remuneração. A maioria dos professores, ou eles vão ser personal trainer, vão dar um treino na academia, vão ser coordenadores de corrida de rua, ser aqueles... como é o nome ali? Maratona. Maratona, aí está envolvido com esse pessoal, mas ele não tem condições de como se manter como um instrutor de um preparador de um jogo desse, de um futsal. Como é que ele vai ser remunerado? Ele vai ser remunerado, né? Aí ele precisa sustentar a família dele. Sim. Né? Não tem o apoio, não tem remuneração. Nós vemos o atletismo, um estado grande, eu vejo por aí os estados de São Paulo, São Luís Maranhão, tantos estados, com 7, 8 clubes atuantes, quer dizer, um estado tão grande, com tão poucas pessoas, né? E uma federação que era para ser grande. Eu sempre digo assim, o Brasil era para ser um dos cabeça nas Olimpíadas aí, porque tem um país grande, um país que tem grandes atletas em todo o Brasil, não só nas capitais, no interior, no norte, no nordeste, no sul, cada um com suas características, mas não tem condições, não dão condições, né? Eles são guerreiros, as pessoas são guerreiras. Eu falo sempre assim, esporte amador, para dar uma diferença assim, você falar, mas são profissionais que ali estão se dedicados, se acordam cedo, horas treinando, finais de semana, de 7, 8 dias por semana, para conseguir chegar, realizar seus sonhos, seus objetivos, subir no pódio. E às vezes é triste também quando um atleta ele consegue se destacar e aquele estado, né, que fez tanto, aquele treinador com ele, não pode segurar ele, vai ter que ir para fora, porque o estado não tem como manter, não tem patrocínio, o pessoal não tem essa cultura de valorizar os esportes, os atletas, né? Infelizmente acontece muito isso, né, Cleiton? Com certeza, acho que esse é o mal do esporte brasileiro, né? Falta gestão, no meu modo de ver, né? Lá em cima, né? De que tem o poder, que tem a caneta na mão, para que material humano o Brasil tem de sobra, profissionais capacitados o Brasil também tem, só não tem oportunidade desses profissionais trabalharem, né? Como tem que se trabalhar, e muitos desistem, param no caminho, aí vai trabalhar em academia, igual você falou, vai ser personal trainer. Então, quantos profissionais aí o Brasil já não perdeu? Bons treinadores, né? Que poderiam estar contribuindo para formar atletas aí para o Brasil, né? Competir lá fora, para os seus clubes também, as suas equipes. É muito difícil, cara, mas eu viajo muito para fora, né? Então eu converso muito com os outros países, os treinadores. Eu gosto de saber como é que funciona cada país, para mim poder ter uma conclusão. O Brasil ele poderia ser potência em tudo, né? Tanto como país, a gente poderia ser a potência mundial. A gente não depende de ninguém, né? Nós temos, né, a Amazônia, nós temos produzimos um monte de coisas aqui que a gente exporta para fora. Eu lembro quando eu joguei no Canadá, aí eu comecei a entender a realidade do nosso país, né? Uma realidade triste. Eu conversava com o presidente do clube onde eu jogava e ele exportava combustível do Brasil. E aí eu achava aquilo um absurdo, porque na época, como se a gasolina tivesse aqui R$3 e lá eu pagava 90 centavos.
Eu não entendi aquela conta, porque para mim não batia. Porque eu falei, como é que você paga R$ 3 num país que você produz e eu pago 90 centavos num país que importa do meu país? Eu falei, essa conta para mim não bate, porque... Né? Então você vê o país que a gente vive. A pessoa endoida e não entende. Não, não é, porque assim, deveria ser o contrário, eu pagar mais caro lá fora porque o produto é importado. E pagar mais barato no país que produz. Então, é isso que funciona, né? Mas o Brasil é o contrário, né? Eu estava até conversando com o pessoal, assim, a cultura brasileira ela é muito complicada, a gente não entende. Né? E, na verdade, eu acho que a cultura não existe, porque eu falo que existe... São dois lados do Brasil, aquele povo que briga, batalha, é um ajudando o outro, aquele povo solidário, e, ao mesmo tempo, você tem o mesmo povo que quer se beneficiar da desgraça de um, da desgraça do outro. O exemplo do Covid aí, quantas pessoas lá em cima, governantes, hospitais, se beneficiando com a morte das pessoas, né? Vendendo produtos inadequados, superfaturando as coisas, em vez de querer ajudar, não, eles querem se aproveitar. Então eu vejo que a nossa política é assim e aí, realmente vai ser difícil mudar isso. Né? Eu acho que o Brasil teria que nascer de novo para tentar recomeçar do zero, porque certas coisas vai depender da gente aqui, é do nosso trabalho, é do teu, coisas que as pessoas da hierarquia que poderia fazer não fazem, e somos nós aqui, né, representando a Confederação Brasileira, é você dando espaço, dando a oportunidade de mostrar o trabalho, coisas que teriam que sair lá de cima e não saem, né? Então, acho que o esporte brasileiro ele só não morre por causa de pessoas como nós aqui, cada um fazendo o seu trabalho em prol do esporte, né? Isso que eu acho lamentável. A gente faz o nosso trabalho com amor, com dificuldade. O Brasil, o ano passado, chegou no Mundial mesmo dentro do Brasil com muitas dificuldades. Eu consegui patrocinar os 45 minutos do segundo tempo com amigos do futebol. Né? A gente não tinha nem material de treino para treinar direito. E aí o Brasil foi campeão mundial. Nós não tivemos um telefonema do nosso presidente, pelo menos para parabenizar o Brasil. Né? Isso eu não faço questão, mas eu acho que era o mínimo que um presidente da República poderia, no mínimo, agradecer os seus atletas, né, que representaram o Brasil e o Brasil no Campeonato Mundial. Então, por aí você vê como é que o nosso país trata o nosso esporte, né? Eu tenho um colega mesmo que está lá em Dubai, ele é professor de jiu-jitsu, né? Um abraço para Emerson Pessoa. Eles são tratados totalmente diferentes, são tratados como realmente profissionais, são bem remunerados, são reconhecidos, são valorizados. Isso que você falou, eu concordo também, que o Brasil não vai só se zerar de novo, porque a corrupção está entranhada, né, no povo. O povo gosta daquele, não, fulano rouba, mas faz. O jeitinho brasileiro é você tirar vantagem em cima de outro. Né? Isso não é o correto. E quem faz a lei são os corruptos que estão lá fazendo as leis e eles fazem a lei cheia de brecha. Você vê, quando é preso, vai o juiz acha uma brecha, solta. Quer dizer, a lei não é clara. Porque se um juiz julgou e condenou, né, e vem outro e solta, que negócio é esse? Né? Então, um é mais entendido do que o outro. Quer dizer, as leis que eles próprios fazem, já para haver esse livramento entre eles, porque eles estão se corrompendo ali direto. Infelizmente, essa é a verdade. Né? Aqui mesmo agora, virou um caso de comédia, sabe? Saiu um decreto agora, né, que liberou as artes marciais e liberou os motoboys a trabalhar. Mas o motoboy, vê que negócio sem lógica. Para pegar o passageiro, ele tem que estar com 1,5 metro de distância. Sim, e o passageiro vai subir na moto, como é que vai dar 1,5 metro de distância? Aí tem o passageiro que botar uma moto e ônibus, né? Aí o passageiro sobe na moto, aí ele desce. Aí não, mas tem que ter 1,5 metro de distância. Então eu subo, aí o piloto vai, sobe na moto e o passageiro desce. Pô, tem que ter 1 metro de distância do passageiro, o motoboy, e o cara quando subir na moto. É uma coisa sem não, sabe? É uma coisa sem noção, não dá para entender certas coisas, né? Como é? Como é que vai pode? Ter que fazer uma moto de 2 andares, né? Só se botar aquele negócio de lado, assim, para carregar a pessoa. Ou senão sair arrastando, né, numa corda. Cada um, rapaz, eu sei não, viu? É negócio do cabarri. Né? Cara, o Brasil para ser estudado, porque você vê os políticos que roubam, é comprovado que o cara roubou,
E aí, prisão domiciliar. Vai para prisão domiciliar. Aí você pega um cara que roubou para comer, vai para cadeia, para o presídio. É só uma comparação, né? Você pega um cara que roubou seu país, roubou seu bolso e tá lá em casa, lá na prisão domiciliar. E não pode ser algemado, não pode ser constrangido, não pode ser nada. Não pode Que nada. roubou a comida, leva logo pra... uma tapa pelo pé do ouvido, né? Não pode pegar, não pode ir pra cadeia para não pegar o Covid. E aí o cara que não teve, né, que está desesperado, não estou falando que é o certo, mas o cara que está desesperado vai e rouba para comer, para tentar alimentar a sua família, vai para um presídio, né? Eu só estou dando um exemplo assim, poderia dar muitos aqui. Como é que o Brasil é totalmente errado, né? Então é assim mesmo. Felizmente, vamos ver se só um milagre. Um milagre acontece, né? Tem a ver pela fé. É só nascer de novo. Ou, né? Ainda bem que existem pessoas que passam por cima de tudo isso e fazem as coisas acontecerem, né? Tem que fazer a nossa parte, independente, né? Eu sempre digo, eu faço o que for certo, faço bem, sem olhar a quem e sem querer algo em troca, porque a recompensa, não espere recompensa do homem, porque o coração do homem é enganoso e assim você vai estar sempre se decepcionando. A recompensa vem lá de cima. Se vier aqui, bem. Se não vier, glória a Deus por isso, mas que continuamos fazendo, dormir, tá nossa cabeça no travesseiro, tá fazendo a coisa correta, tá ajudando, e isso é muito importante. Agora, toda essa pandemia, como é que ficou, né? Esses atletas, né? Eles foram considerados como o pessoal do síndrome de Down, como de risco, né? Como é que tá? Se já começaram a voltar alguns treinos ou ainda está parado, Cleiton? Ezequiel, está parado, né? O próprio Comitê Paralímpico aí encerrou as suas atividades, né? Em termos de competição, só o ano que vem. Voltou a treinar aqueles atletas que vão para a Olimpíadas, né? O ano que vem. Isso se acontecer, que ainda existe a possibilidade de ser cancelada totalmente. E aí, assim, cada equipe, né? A gente orienta as equipes e aí cada equipe também vem fazendo os seus treinamentos online. As competições da CBD, esse ano era um momento muito bom para o futsal DAO. Nós tínhamos aí Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A gente já estava tentando, a gente estava e está tentando ainda buscar equipes do Nordeste para montar uma Copa do Nordeste, fomentar também aí no Nordeste o futsal DAO. Enfim, a gente estava buscando caminhos, né, empresas nos ligando aí, interessado em patrocinar o futsal DAO. Nós conseguimos a parceria da CBF, foi um ganho muito importante para nós. Esse ano nós íamos participar do Mundial da Turquia, né, no começo do ano, e aí o Brasil entrou naquele problema de não conseguir o recurso, então a gente foi para a mídia, a mídia já conhecendo mais um pouquinho a seleção, ter sido campeão mundial, nos ajudou, né, a gente foi em alguns programas de televisão e de rádio aqui em São Paulo, de grande audiência. O próprio senador Romário, já conheço aí do futebol, se prontificou em ajudar, foi até a CBF, conversou com o presidente Rogério e conseguiu o apoio da CBF para levar a seleção para a Turquia, e aí veio a pandemia, né? Então, a gente parou tudo, mas assim, nos bastidores a gente continua trabalhando, né? Conversando com os atletas online, fazendo as lives, tentando reestruturar algumas coisas, né? A gente conseguiu o apoio do Futstat, que é um programa que a Liga Nacional de Futsal usa, as equipes também, a Liga Paulista de Futsal aqui em São Paulo também usa. A gente começou a criar um histórico dos atletas, né? Então já é um avanço, é uma modernidade nas nossas competições. Então hoje você pode entrar lá no sistema, você consegue comparar o atleta, por exemplo, vou dar um exemplo aí do Danilo, que está com a gente aí nos assistindo. Estatística do Danilo, quantos gols ele tomou, quantas partidas ele jogou. A mesma coisa que um profissional tem, e agora a gente tem também. Então, existe já um histórico dos atletas, pode passar 10 anos, eu vou olhar lá, vou saber quantos jogos o Danilo jogou, quantos gols ele tomou, quantos cartões, e isso para todos os atletas. Daí a gente consegue comparar esses atletas DAO com um jogador profissional do futsal, a gente consegue comparar as estatísticas. Vamos dar o exemplo do Falcão. O Falcão
fez tantos gols na temporada, mas o meu atleta Dal fez quase igual ao Falcão ou passou o Falcão. A gente consegue comparar. Então, a gente está tentando reestruturar ainda mais a nossa modalidade e vem dando resultado, né? Infelizmente, essas competições foram adiadas, então, possivelmente, é só o ano que vem mesmo, depois que tiver uma vacina, que a gente pensa agora na segurança e na saúde desses atletas, né? De antemão, já vou adiantando, né? O Adrenalina Esportiva vai estar sempre de portas abertas, viu, Cleiton? Para a CBDI, para qualquer tema, qualquer assunto, você pode mandar para mim, vou estar ajudando, com certeza, estar divulgando, né, o trabalho de vocês, esse trabalho com as pessoas com deficiências intelectuais, que merece todo o respeito, merece toda a atenção, né? São pessoas guerreiras, lutadoras, a família, né, que estão ali junto, o apoio da família é muito importante, eu sempre falo disso, e também quando tiver a competição, a participação das pessoas a assistirem, estar ali acompanhando, torcendo, isso é muito importante para essas pessoas, né? O carinho, o abraço. Então, o Adrenalina Esportiva vai estar sempre de portas abertas, você pode contar sempre comigo, amigo, que vou ter o maior prazer de estar aí ajudando a divulgar, né, o futsal e também as outras modalidades, né, que tem que muitas pessoas nem conhecem, nem sabem, né? Aqui nós temos, com certeza nós temos muitas pessoas que têm a síndrome de Down e gostaria assim de participar, né, do esporte, do futsal e outras modalidades esportivas, mas precisam ser mostradas, precisam mostrar onde tem conhecimento e fazer com que esses professores de educação física, né, vejam a importância de trabalhar com essas pessoas também, né? E também o governo, a iniciativa privada, é uma maneira de ajudar também, né? Patrocinar, apoiar, porque quem vai trabalhar precisa de manter sua família, né? Todo trabalhador é digno do seu salário. Então, precisa desse reconhecimento também, porque voluntário é hoje, não é amanhã, e você não pode cobrar muito de um voluntário, né? Então, quando você paga, está ali, as coisas fluem melhor, andam, porque a pessoa vai estar lá, mas pode saber em casa que a casa está com a despensa cheia, os meninos não estão faltando nada em casa e está ali trabalhando, né? Então, tem que rever essa situação e valorizar mais tanto os atletas como os profissionais que trabalham, né? Que trabalham muito mais ainda com esse pessoal. Não, com certeza, você falou tudo. A gente tem que parar de tratá-los como coitadinhos, né? Às vezes o pessoal fala, pô, mas os meninos, as crianças, eles não são crianças, eles são adultos, eles são atletas, né? A pessoa vê, o deficiente, o síndrome de Down, que tem aquele carinho a mais, né? Aquele amor espontâneo que a gente... A pessoa só vê esse lado, né? Exatamente. Fala, e as suas crianças lá, crianças, que eu não treino criança, eles são atletas, né? O mais novo lá tem 15, né? Agora a gente já está começando uma turminha aí com 13, 11, eles já estão se formando como pessoas atletas, né? Então, eles são atletas, assim, a gente trata realmente eles como atletas sem diferença nenhuma. E esse tipo de situação, de competições, se passa pela muita informação, né? Que já deveria vir. Até falei isso também na faculdade, que a cultura brasileira deveria ser assim, né? Eu conversando com o pessoal da Rússia, lá, quando nasce um deficiente, eles vão para a mesma escola, juntos, sem inclusão, né? A gente fala muito em inclusão, eu falo para o pessoal que eu não gosto muito do nome inclusão, que parece que você está forçando uma coisa, né? Você é obrigado a incluir. E o certo era tratá-los a igualdade, né? Igualdade, desde o nascimento. Então, se pegar o meu filho que não tem deficiência e o que tem deficiência, eles vão para a mesma escola, eles vão para a mesma creche. Você fazendo isso, você consegue ter um profissional adequado, né? As próprias crianças aí, ditas normais, convivendo com eles vão crescendo, sabendo como é tratar uma pessoa com deficiência, porque veio do berço ali da escola, né? Teríamos mais as escolas preparadas. Hoje você fala em inclusão, eu vou pegar um aluno com deficiência e jogar ele numa escola estadual e municipal. Não tem, eles não são preparados, né? Os professores não são preparados, o próprio governo não é preparado, a gente fala muito, vamos incluir, mas você vê que poucas pessoas são capacitadas para que isso aconteça, né? Porque falta informação, os próprios médicos, né? Conversando muito nas lives com os familiares dos nossos atletas, é claro que a gente vive hoje num tempo mais moderno, as informações
Você abriu o celular, você tem todas as informações, mas naquela época, né, que a família tinha vergonha de sair com a criança, usava o nome de mongoloide, né? Olha o absurdo que era, né? E hoje, e ainda existe isso hoje, né? Eu converso muito, eu falo que o Brasil, ainda nesse sentido, é um país abençoado, porque na Europa, muitos países têm a lei do aborto, né? Que se você é comprovado que vai ter um filho com deficiência, você pode tirar. Eu conversando com o presidente da Federação Internacional, a Europa se preocupa na renovação dos seus atletas, justamente por essa atitude dos seus governantes, né? Que te permite tirar a criança se ela tiver algum tipo de deficiência. E o Brasil, pelo menos, não tem essa lei. A lei do Brasil é o preconceito e a falta de informação que a gente tem, né? Não tem por enquanto, viu? Porque o pessoal se levantando essa bandeira, né? Muita gente querendo aí o aborto, né? E a briga é muito grande. E vai chegar um tempo, eu acho que vai conseguir, que muitas coisas já conseguiram aí, que não é o correto, né? Não vamos falar disso, na minha opinião. E é como você falou, essa coisa de cota, essa coisa de preconceito, essa coisa de inclusão, também isso não existe. Você tem que dar condições, né? Exatamente. Desde dar condições para todo mundo, todos os mundos iguais. Quando você começa a criar cota, você começa a ver que o país ele é um país que existe a discriminação, que existe o preconceito. Então, Cara, eu falei isso. né? Eu Então você falei tem que isso dar ontem, eu falei condições. isso ontem que você falou agora, realmente. Tem que dar condições a todos eles a estudar, se é no estudo, independente se é branco, se é preto, se é índio, se é mulato. Então tem que dar as mesmas condições, não é para entrar porque a pessoa é de uma etnia, de uma cor, de uma raça, de uma coisa, não. Né? Aí você começa a tirar os direitos daqueles que são qualificados. Né? Numa faculdade, o cara estuda tanto, tem uma nota para entrar, mas não entra porque tem não sei quantas cotas, e aquela pessoa que se estudou, se dedicou, não dê condições para todos estudarem. Né? Esse negócio Exatamente. de cota para as mulheres entrar na política. É proibido ela entrar? Não entra porque não quer. Né? Aí começa a criar cota, aí começa aquele negócio, entrar as pessoas só como fosse, só para mostrar que tem, mas estão ali como fosse fantasma, não existe. Então não Isso é adianta. o atestado, para mim, isso é o atestado da incompetência e do próprio preconceito, né? Ninguém é obrigado, ninguém é proibido, né, de se candidatar, se for mulher, se for homem, de estudar em canto nenhum. Dar condições do governo nas escolas públicas, seja onde for, dar uma qualidade de ensino legal, para que as pessoas queiram realmente estudar, queiram se chegar e dar condições. A mídia fala tanto em preconceito enquanto, mas você vê as empresas aí, as linhas de frente, quem são? As mulheres bonitas, você vê as bailarinas tudo bonitinha, tudo perfeita, né? E É isso ficam mesmo. falando aí de preconceito, disso, daquilo outro, de tanta coisa, mas só hipocrisia, né? A verdade é essa. Mas, Cleito, o tempo passa rapidinho aqui, nós estamos chegando já aí no finalzinho do bate-papo. Eu gostaria que Mas você já, falasse um pouco mais aí sobre o DAO e também o que está faltando para o Nordeste, né? Você vai vir aqui para conversar com os clubes e fazer alguma palestra, algum seminário para fazer com que haja um interesse também do futsal aqui, de DAO, ser também deslanchar aí, feito São Paulo e outros estados. na verdade, assim, o que eu queria, eu vou aproveitar o teu programa aí, a tua audiência, para, na verdade, solicitar, né, para os estados aí do Nordeste que tem um caminho, né? Tem a confederação que entre em contato lá com a CBDI, né? É só colocar lá, ainda como teve essa mudança, né? Mas o site é www.abdem.com.br, ou se você digitar no Google a CBDI, já vai mostrar o site, né? Que as equipes que tem aí nos estados, né? Em todos os estados do Nordeste, que entre em contato lá, tem meu telefone lá, pode ter o meu e-mail também, pode entrar em contato comigo, para que a gente possa ter esse primeiro bate-papo, da gente trazer, né, o Nordeste para participar das competições e para dar uma luz aí também para as pessoas que queiram fazer o futsal DAO. A CBD ela não só trabalha com o futsal DAO, mas tem o futsal DI também, nós temos o futebol. Em 2022 aí nós temos a Copa do Mundo na França, né, que é para o DI, então de repente tem um atleta aí que poderia estar jogando numa seleção brasileira. Enfim, entre em contato com a gente lá, a gente vai ser bem-vindo, a gente vai explicar como funciona. Né? A gente quer ter o Nordeste aí participando das competições nacionais, vamos levar eventos para o Nordeste,
Quem quiser, de repente, levar um evento aí para Pernambuco, Paraíba, Alagoas, enfim, toda a região, entre em contato com a gente senta, estuda a melhor maneira de poder levar. Hoje o atletismo e a natação é um pouco mais fácil, porque você tem o apoio do próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, mas o futsal também vem crescendo, né? A gente tem um plano aí de carreira para o esporte no futebol e do futsal vem crescendo, algumas empresas querendo ajudar, e eu acho que é o momento de trazer o Nordeste, né, para cá, para poder participar. Então, o que eu quero falar é usar o teu programa como meio de divulgação para você expandir aí por toda a região do seu estado, do Nordeste também, para que as pessoas enxerguem que existe aí também uma modalidade que vem crescendo no Brasil e que é muito importante o Nordeste participar. Vamos criar uma Copa do Nordeste aí. Se precisar que eu vá aí, eu vou com o maior prazer. O presidente aí com certeza me libera para poder captar essas ações, dar uma palestra, criar um curso, enfim, mostrar realmente o que é o futsal, que é uma modalidade que vem crescendo. Eu tenho, só para você ver, eu tenho alguns clubes de futebol do Nordeste que até se comprometeu comigo. É claro que eu não vou falar o nome aqui, mas Paraíba eu tenho um clube, o próprio Pernambuco eu tenho um clube, Bahia eu tenho um clube de futebol que gostaria até de agregar a sua marca, mas para isso eu preciso da equipe, né, que trabalhe com a deficiência, para a gente poder fazer essa parceria, de repente até ajudar nessa parceria, e aí o próprio projeto no seu estado crescer com uma parceria com um clube de futebol, né, você agregando a marca. Enfim, a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir, então a gente precisa que essas equipes aí do Nordeste conheçam um pouquinho aí a Confederação Brasileira, a CBDI, e o nosso esporte. Todas as informações tem no site lá, tem os vídeos. Se vocês digitarem aí no Google, digita lá Futsal, vocês vão conhecer as equipes, né? Hoje nós temos o Corinthians. Pô, imagina você ter um campeonato brasileiro, o Corinthians, o Santos, o Flamengo, o Ituano, a Ponte Preta, de repente aí um Santa Cruz. É isso que eu ia falar, o Santa Cruz. Então, o Santa Cruz. Santa Cruz, que eu lembro, eu fui atleta, né? Joguei no Botafogo da Paraíba, então conheço o Nordeste aí. E eu lembro que eu estava no Sub-20, né? Na época era aspirante do Botafogo da Paraíba, já treinando ali no profissional. E aí eu estava de férias no Botafogo da Paraíba e eu tenho família que mora em Alagoas, né? E aí, nesse intermédio, eu conheci um empresário, vou te levar para Santa Cruz. E aí eu lembro que eu treinei no Arruda, tive a honra de treinar lá no Santa Cruz treinei um dia no Santa Cruz, era o último treino da equipe. E eu lembro que eu fiquei na cidade, onde tem uns caixotes que o pessoal chama, não lembro, Jaboatão, é isso? Jaboatão, não é isso que tem aí? Tem, Jaboatão, tem. Eu lembro que é a cidade dos caixote, uma coisa assim. Eu lembro que o cara foi me buscar nessa cidade, e aí eu me apresentei no Santa Cruz, treinei um dia lá, e aí treinei, e aí era o último treino, né? O time ia entrar de férias. Quando for em janeiro, você se apresenta aqui. Então, eu só não treino no Santa Cruz, porque eu voltei para o Botafogo. Do Botafogo, voltei para São Paulo, voltei para o Corinthians, né? Mas cheguei a treinar um dia lá no Santa Cruz, no Arruda, fui bem tratado lá, então o pessoal aí é muito gente boa. Então, com certeza, o Santa Cruz, se puder ter um time de DAO aí, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. É isso aí. E como eu já falei, o Adrenalina está aqui de portas abertas, né? Depois nós podemos até amadurecer uma ideia de como fazer esse trabalho, né, de inclusão aqui no Nordeste, do futsal de DAO, né? E o Adrenalina, eu pessoalmente também vou estar empenhando para que cresça mais aí essa modalidade e a importância que é as pessoas entenderem a importância de trabalharmos com pessoas com deficiências intelectuais, que elas são iguais a nós, né? Têm suas limitações, mas são seres humanos, merecem respeito, são pessoas dedicadas, pessoas que são exemplos, né, de motivação, de superação, e muito mais do que pessoas vivem normal aí, se lamentando da vida, e elas estão ali com a alegria de viver, praticando suas atividades. Viu, Cleiton? Então, pode contar sempre comigo. Vamos aí amadurecer essa ideia, né, de estarmos aí fazendo mais trabalho aí, um programa, né, falando sobre mais essas modalidades esportivas com pessoas com deficiências intelectuais, né? Depois marca aí para conversarmos com o presidente da confederação, trocar umas ideias como eu estou fazendo com o atletismo em foco, né?
o programa toda segunda, quarta e sexta, rodando o Brasil todo, né, com todas as federações, com clubes, atletas. Isso é muito importante, porque não importa que o programa seja aqui em Recife, mas que o programa já tem 3 anos, está sendo uma referência nos esportes amadores, em todas as modalidades, e as redes sociais é no mundo todo, é no Brasil todo, e graças a Deus, Deus tem abençoado, tem me capacitado a cada dia, e com certeza eu vou poder fazer muito mais, se assim Deus permitir, né? É que seja feita a vontade de Deus. Mas por amor, dedicação, com esforço e sabedoria que Deus tem me dado, eu vou estar sempre junto aí com vocês, com os atletas. Parabenizo a todos vocês, o pessoal aí da CBDI, a você, Cleito, por esse trabalho, a todas as pessoas que trabalham com o pessoal com deficiências, seja ela qual for, com pessoas realmente que trabalham com amor, com dedicação, né? A maioria são voluntários, que eu sei disso, que eu tenho acompanhado os campeonatos. Então, estão todos de parabéns, os atletas, e pode contar conosco, pode contar com a Adrenalina Esportiva, e vou ter o maior prazer de estar ajudando aí na divulgação. Tá ok, amigo? Ezequiel, eu queria primeiramente agradecer aí pelo convite, pelo espaço que você nos deu, né, de falar um pouquinho aí do nosso futsal DAO. E aí você está falando aqui, eu já estou tendo umas ideias, depois a gente vai falar em off aí. A CBDI também, né, uma dessas modernidades é transmitir as suas competições ao vivo a partir do ano que vem. Tá aí o Adrenalina Esportiva aí para fazer a transmissão. Com certeza aí a gente vai usar você aí da maneira boa da palavra, né? A gente vai querer conversar contigo, sim, para que a gente possa fazer algumas parcerias juntos para você divulgar as competições, de repente ser um dos correspondentes nosso aí do Nordeste, via CBDI, enfim. Cara, acho que é isso. A gente precisa de pessoas. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Na hora que você fez um convite para nós, a gente já começou, foi um pouco legal, o pessoal do Nordeste, então a gente quer você como parceiro nosso aí. Já te coloco nessa roubada boa aí, já se sinta comprometido com a CBDI, que eu não deixo as coisas passar, eu falo no ar, hein? Então a gente vai querer seu apoio bastante aí no Nordeste, eu tenho certeza que mais para frente a gente vai colher frutos aí, e a gente vai abraçar o seu programa também para que possa nos representar aí no Nordeste, no meio de divulgação, tá bom? Eu queria te agradecer mais uma vez o convite aí. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. E mais na frente você vai estar bem assistindo também pelo nosso canal no YouTube. O vídeo vai estar sendo baixado, vou estar colocando lá, compartilhando, que fica melhor para você curtir, compartilhar o link. E você não está inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, inscreva-se no canal no YouTube da Adrenalina. Tem vários bate-papo legal com diversas modalidades esportivas. Se está não vendo aí no Instagram, está seguindo, começa a seguir, que juntos podemos fazer muito mais também no nosso Facebook e vamos estar juntos aí fortalecendo, né? Que ninguém faz nada sozinho, eu conto com vocês e vocês é que têm feito o que é hoje o programa Adrenalina Esportiva. Forte abraço, Cleito. Vamos conversando, meu amigo. Um abraço para todos vocês. Forte abraço. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Fiquem com Deus, se cuidem. Em breve a gente vai estar junto aí. Com certeza eu vou voltar à cidade aí que me recebeu super bem lá no Santa Cruz. Então, é um povo muito maravilhoso. Faço questão de estar aí, te dar um abraço para a gente poder sentar e conversar mais. Obrigado, Gui. Boa noite a todos. Um abraço.